Muito boa noite a todos que estão conosco aqui assistindo ao programa Comunhão a uma tela de distância. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado por mais uma noite. Estamos no programa número 140 e não estou sozinho, como sempre, claro, né? Tenho aqui o Edinho, tenho o Vicente também, juntos comigo aqui, lado a lado também, né? Faz. Tamo juntos. Estamos juntos, é isso aí. Estamos juntos aí. Mas boa e como está a semana de vocês? Deus abençoe muita gente. Boa noite a todos, que Deus abençoe muita gente nessa noite. Tenho certeza que a palavra vai falar conosco, aos nossos corações. E temos muitas novidades nesse programa, a uma tela de distância com você. É isso aí, temos muita coisa acontecendo. O que mais, Edinho? Hoje nós teremos o nosso estudo semanalmente, que nós costumeiramente também temos aqui. Teremos uma entrevista hoje inédita, né? Porque até hoje nós não fizemos a entrevista, então faremos uma inédita hoje. E o que mais teremos, João? Teremos bastante coisa. Teremos um quadro novo também com o nosso irmão Alan Dutton, que vai falar sobre a armadura de Deus. Então é uma série que nós vamos começar hoje. Não deixe de assistir. Nós falamos sempre também sobre o Colheita Brasil, falamos também sobre o Lar Maná e tantas outras coisas boas na Igreja de Cristo. Então fique ligado no programa que está começando agora, programa número 140, pode acreditar, programa número 140 semanas, pelo menos assim, uma atrás da outra, no ar com você. Também temos o convite para o culto domingo, e é assim que nós começamos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, e também a todos aqueles que nos assistem, graça e paz. Nós queremos te convidar para participar do 6º culto online das Igrejas de Cristo, que acontecerá agora, neste domingo, 26 de abril, às 19 horas. O tema da mensagem será: abra os seus olhos, as adversidades geram oportunidades. Você pode acessar o culto no domingo no Facebook Igrejas de Cristo no Brasil, ou através do portal igrejadecristo.net. Divulgue, participe, assista. Deus abençoe você e também a sua família. Até domingo, se Deus permitir. Aleluia, aleluia. Muito bem, estamos começando o programa Comunhão e o nosso tema de hoje, lembrando que temos sempre um tema que nós debatemos, não exatamente debatemos, mas nós falamos sobre esse tema, e será ele o Cristo? Vamos falar sobre isso também, precisamos falar sobre Cristo, sobre Jesus o tempo todo, e é isso que nós fazemos juntos aqui, falando sobre Jesus. Espero que você acompanhe conosco até o fim, porque é necessário a gente falar mais sobre Jesus para que a gente possa falar com outras pessoas também. Eu não sei se eu perguntei antes, mas e aí, como está a semana? Opa, o Edinho está sem som? O Edinho tá mudo, né, Tá Edinho? mudo, Edinho. Mudo. Bom, Opa, ainda tá mudo. Opa, agora sim. Opa, aí, estão me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Bom que não ouviram besteira, né? Você não falou besteira também, eu te Mas conheço. a semana passada eu estive de férias, agora ontem já trabalhei, então eu trabalho um dia e um dia eu trabalho em casa, então a coisa se alterna, alternando, né? Então, Um dia em casa, um dia no de trabalho. Mas mesmo assim, em casa ainda eu trabalho também, né? Eu tenho acesso às coisas do trabalho em casa e tô trabalhando em casa também.
Mas, graças a Deus, todas as coisas têm sido boas, têm acontecido, né? Porque nós precisamos. Paraná está com uma carência de água ainda, né? Para ajudar. Ajudar o coronavírus, vamos dizer assim, né? Porque é uma situação ruim. Mas, graças a Deus, eu acredito que está todo mundo sobrevivendo da melhor forma possível, né? Todas as pessoas tomando cuidado, usando máscaras. É claro que tendo todos os devidos cuidados, né? Então, graças a Deus, ainda assim nós temos feito bastante coisa, até que estão sendo abençoados nós, os cristãos. Porque as pessoas que eu conversei, elas têm aproveitado para ver mais coisas da igreja, para participar de pelo menos 2 cultos no domingo. Então, isso tem sido bom, pelo menos. Sim, e a gente está até se aproveitando da situação, né? Porque tem vários produtores de conteúdo agora, né? Sim, Então a gente está aqui nós já há estamos, algum tempo, né? Graças a Deus, há mais de 2 anos, né? Produzindo conteúdo, e gostamos de ver outras pessoas produzindo para suas congregações. Sim. E nós incentivamos, inclusive, você a praticar isso, né? De produzir conteúdos para a igreja em todo sentido. Por isso que nós geralmente buscamos alguns irmãos, pedimos para nos fazerem uma série de estudos, nos enviarem alguns vídeos, e hoje nós já teremos a estreia de mais um estudo com o nosso irmão Alan Dutton. Exato, e o Vicente é um produtor de conteúdo há algum tempo já também, né, Vicente? Sim, tem mais isso. Agora tá tendo mais produção de conteúdo, vamos dizer assim, né? E é interessante que o ano passado o João me aconselhou, como sempre, né, escreva mais um livro, né? E o 30 Dias de Sobriedade saiu, e esse livro está sendo assim, levado para as pessoas que estão em recuperação, e eu tenho feito contato com as famílias, né? Então a gente faz o contato pelo WhatsApp, a pessoa com o livro 30 dias lá, e a gente faz o tratamento dessas famílias através do livro e do WhatsApp, né? Então tem famílias de fora do estado sendo atendidas, né? E está muito bom. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então tem muita gente sendo atendida aqui na Grande São Paulo também, né? Então o que está acontecendo agora com o Libertos é interessante, porque está tendo muitos atendimentos, está tendo até um agendamento de atendimentos semanais aqui com as famílias. Então a recuperação de vidas, a restauração de vidas continua acontecendo através do Libertos, né? Então, isso é maravilhoso. Essa semana está bem corrida para a gente, graças a Deus. Isso quer dizer que as pessoas estão buscando aconselhamentos dentro da palavra de Deus para essa dificuldade física, mental e espiritual aí, né? Então, vamos continuar orando por nós e colaborando conosco aqui no Libertos. Então, a nossa semana foi excelente, graças a Deus. Está sendo, né? Que bom, que bom. E também podemos já começar a fazer os pedidos de oração? Pode. Eu estou com o caderninho aqui, ó, prontinho para escrever suas orações. Agora a gente está tentando pegar aqui, os pedidos vêm, a gente vai passando um para o outro aqui pelo WhatsApp, nós vamos nos comunicando aqui. Vamos tentar falar de todos, se Deus quiser, até o final dessa noite aqui, para a gente orar no final do programa. Mandem seus pedidos. É isso aí, mande seus pedidos, não esqueçam então de escrever nos comentários, na medida do possível, a gente responde, a gente lê, eu não consigo ler muitos aqui, mas o Edinho está sempre respondendo, a Teca sempre respondendo aqui, eu, na medida do possível eu coloco no ar aqui, como nosso irmão Daniel Morgan, diretamente do Texas, aqui do lado, né, a uma tela de distância, quero dizer. Né, dando boa noite a todos os irmãos, também Cecília Santana, dando boa noite aos irmãos. Não esqueçam de escrever de onde você é, para que nós possamos dizer aqui, compartilhar com as pessoas também de onde você é. Patrícia também conosco aqui, diretamente lá pertinho do Vicente, né? Minha querida está aí já. Exato, já está aqui, é claro, né? É da 9 de julho, né? Então ela falou, limpa a casa que eu assisto o programa hoje. Aí o Vicente correu, né, Vicente? Deu certo. Isso quer dizer que deu certo o plano. Deu certo. É isso aí, não deixa de limpar a casa que você... Então ganha mais uma fã aí. Mas ela está aqui essa noite também pela entrevista da nossa querida irmã, a Giovana Zanata, sim, né? Verdade. Que vai nos exemplificar muita coisa aqui, né? Vai falar um pouquinho da sua correria aí como médica, né? Eu estou ansiosíssimo
para essa entrevista também. Eu vou colocar então uma foto esteja dela conosco no aqui, programa, rápida, que né? vai ser maravilhoso. Não sei se você pode ver a foto dela aí, ela está em atendimento, imagino, no hospital, né? E a gente vai ter então uma entrevista com a nossa irmã Giovana hoje. Certo? É isso aí. Certíssimo. Então, vamos tentar começar o tema. Nossa entrevista está marcada para mais ou menos daqui a uns 5 minutos, né? Nós vamos falar sobre com a Giovana daqui a pouco, então. Espero que vocês nos acompanhem até lá, para que nós possamos, então, ter essas boas informações, que nossa irmã é médica e tem informações boas para compartilhar conosco também. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui assistindo o programa Comunhão a uma tela de distância junto com você. E vamos para o nosso tema. O nosso tema de hoje, nós vamos falar, será Ele o Cristo? Tudo começa, né, com o testemunho de uma mulher que não tinha necessariamente assim um bom testemunho de vida até, mas ela ganhou algo mais importante, superior ao que ela tinha, que não era uma boa reputação, digamos assim. E tudo começa então com o encontro que ela teve com Jesus. É o testemunho da mulher samaritana. A mulher respondeu, isso encontrando com Jesus lá no poço de Jacó: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Imagine você nessa situação lá, se encontrar com Jesus e receber essas palavras de Jesus. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Era uma coisa incomum para a época, né? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, ela foi buscar água, mas deixou a água de lado, voltou à cidade, né? Foi à cidade daquele povo e disse para o povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Tudo começa com um testemunho. E nós vamos aprender hoje que um testemunho não importa quem até você é. Claro que você vai mudar quando você começa a encontrar Jesus, e é o que aconteceu com essa mulher. Começa com um testemunho dessa mulher samaritana. Muitos samaritanos daquela cidade começaram a crer em Jesus por causa do testemunho da mulher. Ela mesmo, não tendo uma boa reputação, não teve medo de falar sobre Jesus. Ela disse: ele me disse tudo quanto que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora já não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Isso está em João capítulo 4, como você pode ver. O que é que Jesus disse para ela? Veja algumas palavras de Jesus. Quem beber desta água voltará a ter sede, a água do poço, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que jorra para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse para ela. Outras palavras de Jesus para aquela mulher foi: mulher, acredita no que eu digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, ou em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São essas as palavras de Jesus que convenceu a mulher e pelo menos fez ela questionar: será ele o Cristo? E testemunhar para ela, inclusive. Então Jesus disse ainda mais para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, partindo dessa palavra de Jesus, ela começou a correr, voltando para casa, e nós vamos ver no próximo bloco que o povo foi tomado por aquele testemunho tão valioso, que nós podemos repetir a mesma coisa hoje, fazer a mesma coisa e dar testemunhos de Jesus para as pessoas. Muito bem, lembrando até que nós temos o nosso site, você deve conhecer o nosso portal da Igreja de Cristo, ali está o portal. Eu estou aqui um pouquinho grandinho, né? Mas, opa, fiquei maior ainda. E no nosso portal você encontra muita informação, muitas informações estão lá. Mais de 700 artigos para você ler, como você pode ver
Se a gente até rolar um pouquinho para baixo aqui, você pode ver muitos artigos, muita coisa, muitas notícias. O culto ao vivo você pode assistir por aqui também. Ah, aliás, o programa ao vivo, se você for lá no programa ao vivo, olha só, nós estamos lá ao vivo agora também, através do portal da Igreja de Cristo. Tem muitas informações, o aplicativo da igreja. Opa, um aplicativo da igreja? Tem um aplicativo? Bem, tem uma versão antiga que infelizmente deixou de funcionar porque faltou recursos, mas você pode ajudar. Vamos falar mais sobre isso nesse e nos outros programas principalmente. Vamos falar como você pode ajudar para que nós voltemos com esse aplicativo que foi e é tão útil para a Igreja de Cristo. Vamos ter um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho com nossa irmã Giovana Zanata para essa entrevista que nós marcamos com ela daqui a pouquinho. Eu sou Ana Valéria, a diretora do Armaná, e eu estou aqui convidando você que faz a sua declaração anual do imposto de renda, agora em março, para você destinar uma parte do que você pagaria ao governo para o Armaná. Você não vai gastar nada com isso, você não vai desembolsar nada, mas você está fazendo uma grande obra, está participando de uma grande obra que é o Lar Maná. Nós cuidamos de crianças e adolescentes que são enviados para o Lar Maná através dos conselhos tutelares e nós cuidamos dessas crianças. Nós provemos tudo que essa criança precisa durante o ano todo. Então, venha conosco. Você só precisa seguir o nosso passo a passo e você estará contribuindo com a grande obra que é o Lar Maná. Muito obrigada. Abraçar essa causa é fundamental. Programa Comunhão apresenta a Armadura de Deus. Estamos de novo ao vivo aqui e daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, nós vamos ter já a nossa entrevista, porque já estou eu aqui, o Vicente, nossa irmã Giovana também está aqui conosco, ao vivo, todos nós aqui ao vivo. Daqui a pouco nós vamos fazer as perguntas para ela. Primeiro nós vamos passar uma nova vinheta aqui para uma entrevista tão importante como essa. Muito obrigado, Giovana, pela sua presença aqui entre nós. Estamos todas as quintas aqui. Desculpe te interromper. Mas, como está você? Eu estou bem, e vocês? É bom reencontrar os irmãos virtualmente, pelo menos, Sim, né? Sim, pelo menos. Já que a gente não consegue se abraçar muito, estar junto fisicamente. Verdade. É bom revê-los. Realmente pelo menos graças a Deus pela tecnologia, né, que chegamos até aqui, agora podemos nos encontrar dessa forma, pelo menos, né. Até você estava me falando antes, né, durante nossas conversas lá, eu por texto, correndo aqui para preparar todo o programa, que até você tem usado muito a máscara e outras coisas, mas não dá para perceber, tá, não dá para perceber muito daqui, pelo menos. Tá muito bem a aparência. E como você está? Acho que eu não estou te ouvindo. Certo, vamos às perguntas, então. Vamos falar um pouco sobre você. Quem é você, assim, como profissional e também pessoalmente? Eu acho que sempre que alguém pergunta quem que a gente sempre começa falando quem que a gente é profissionalmente, né? Acho que é uma característica das pessoas, de forma geral, se apresentarem Sim. já dessa forma do que faz. Mas, em primeiro lugar, eu sou cristã, né? Eu sou uma cristã, acredito em Deus. Deus é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu sou médica, sou intensivista, atuo na UTI faz 10 anos já. E sou médica paliativista também, que o médico paliativista é alguém que é
habilitado para cuidar das pessoas que estão com alguma doença grave que ameaça a vida, né? Então, eu atuo nesses dois polos, tanto na UTI quanto nessa parte de cuidar de pacientes que estão em sofrimento de diversas naturezas. Sim, e rapidamente, assim, fala sobre sua família, seus pais e depois sua família atual. Meu pai é o Valentim Zanata, ele é presbítero em Campo Grande, na igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha mãe é Leila Zanata. E o meu esposo é o Henrique, então atualmente eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas eu moro em São Paulo com meu esposo, que é o Henrique, a gente congrega na igreja da 9 de julho, né? Sim, ótimo. E a gente já foi na metrô também algumas vezes, mas atualmente, como a gente mora mais perto da 9 de julho, a gente tem ido na 9 de julho. Sim. Temos mais perguntas aqui, agora o Vicente tem uma pergunta também. Eu queria, Giovana, já entrar no assunto, né, porque não tem como a gente desviar disso. Nós temos orado por muitos profissionais aqui da saúde, policiais, pessoas que estão em mercados, em farmácias, né, e os primeiros da lista são vocês, que estão na linha de frente aí, né, mas, como eu já disse para você aqui antes, é uma honra tê-la aqui conosco, e é uma honra ter você como irmã e estar nessa batalha mundial aí, né, contra o coronavírus, porque somos todos contra o coronavírus, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o dano que ele pode causar, como ele costuma evoluir quando a pessoa contrai ele, né? Não sei se a gente pode começar a falar um pouquinho disso e como tem sido, né? Você como médica intensivista, né? E agora intensivista é uma palavra que médico intensivista a gente já imagina em que posição ele está, né? Não é brincadeira. Então, fale um pouquinho sobre isso conosco, por favor. Olha, o coronavírus, ele não é um vírus novo, né? Tem uma família de diversos coronavírus que já existe há muito tempo. Atualmente, o coronavírus que tem circulado, que é o que tem feito toda essa pandemia, é o Covid-19, né? Essa nova espécie de coronavírus que ele atinge os humanos. Ele tem vários efeitos no corpo humano, então acho que todo mundo já deve ter ouvido bastante falar sobre isso na mídia, né? Ele pode causar alterações pulmonares, ele pode causar também alterações no fígado, alterações cerebrais também, tem alguns pacientes que podem evoluir com confusão mental, isso em casos mais graves, né? Muitos pacientes também podem ter alterações nos rins também, que precisam de hemodiálise. Então, é um paciente que demanda bastante da UTI, porque ele precisa dessa série de cuidados, né? Precisa de todo multidisciplinar cuidando dele na UTI, porque é um paciente que grande maioria das pessoas vão ser com sintomas leves, né? Então, tem gente que fica, às vezes, só um dia com dor de cabeça, um pouquinho de tosse, fica um pouco parecendo que está gripado, nariz escorrendo, mas tem muitos pacientes que saem disso e às vezes nem sente nada, às vezes só sente um mal-estar no corpo, uma febre baixa e isso passa. É a grande maioria, né? Mas não dá para a gente saber quem que vai evoluir de uma forma mais grave da doença, porque isso não depende só das suas doenças pré-existentes, né? Então, quem tem alguma hipertensão, diabetes, algum problema no coração, alguém que já tem algum problema pulmonar, tem mais chance de desenvolver a forma grave da doença. Mas depende também da resposta inflamatória do seu corpo. Então, se eu sou uma pessoa jovem que não tem problema de saúde nenhum, às vezes o meu corpo ataca de forma tão vigorosa aquela doença que isso causa um monte de efeito, né? E justamente eu posso ter uma disfunção do meu pulmão de forma mais grave, que eu preciso de intubação, preciso ficar conectada no respirador, né? Que é aquele ventilador mecânico da UTI. Então, é imprevisível um pouco como cada paciente vai reagir, né, diante dessa doença. Por isso que a gente precisa se cuidar, quem não está precisando sair para trabalhar e trabalha nessas atividades ditas como essenciais de serviços, né, a gente orienta a ficar em casa, porque você não sabe como que seu corpo vai reagir quando você pegar essa doença. Ô, Giovana, e completando até essa pergunta, você como médica intensivista, né, que, como você falou, você tem essa habilidade para cuidar das pessoas que estão em situação bem complicada, né, porque existe também
a médica intensivista antes do coronavírus Covid-19, né, que já tinha esses problemas para se resolver na sua área de trabalho. E agora, com o coronavírus, e nós estamos ainda, eu digo que até graças a Deus, o povo brasileiro, a grande maioria dele entendeu a questão desse distanciamento social, e por isso que a curva nossa não está tão íngreme. Agora, porque existe o trabalho seu antes do Covid-19 e agora. E o medo que as pessoas estão demorando um pouquinho para entender, não é só porque os pacientes do Covid-19 vão entrar em situações graves e vão estar com vocês, médicos que vão cuidar deles, mas todo o setor médico com as outras doenças também, porque quando faltar leitos, o problema não vai ser só com o Covid-19 numa ala separada, mas os leitos também que já são separados para os doentes, digamos que normais, eu leigo falando, né, doentes normais, aí sem o Covid-19, né? E como que vocês, como médicos, estão esperando essa situação aí? Como está essa recepção na onde você trabalha? A gente tenta sempre separar os doentes, né? Então, tem familiar, essa semana mesmo, tinha uma senhora internada na UTI com outro problema de saúde, era uma infecção urinária, mas ela estava grave. E a filha ia de todo jeito tirar ela da UTI, porque ela sabia que na UTI ela tinha risco de pegar coronavírus. Porque o fato de você estar dentro do serviço de saúde, você está mais exposto a pegar coronavírus justamente porque você está num ambiente que o vírus está circulando mais, né? Então, isso que você estava comentando, que as outras doenças não param de aparecer, elas não param mesmo. E às vezes, se os leitos estiverem lotados, é o tipo de morte que a gente chama morte indireta pelo coronavírus, que são pessoas que elas não ficariam graves a ponto de morrerem, só que se o serviço de saúde já está abarrotado de pessoas, ela não vai conseguir ter o tratamento adequado para aquela doença e ela pode vir a ficar grave ou a falecer, porque diretamente o coronavírus já lotou todo o serviço de saúde e ela não conseguiu ter o acesso que ela teria. Meu gato está passando. Querendo aparecer, não é? Um pouquinho. Mas eu vi você falando da equipe multidisciplinar e eu queria talvez que você explicasse um pouco para as pessoas o que é a equipe multidisciplinar e qual que é a importância da equipe multidisciplinar nessa doença em específico, o coronavírus, e também nas demais, que infecto-contagiosas e afins. A equipe multidisciplinar é fundamental. Eu sempre falo na UTI que quem não consegue trabalhar em equipe, UTI não é um bom lugar para essa pessoa estar. Porque, principalmente nos pacientes com coronavírus, que eles exigem muito de toda a equipe, ele precisa de um atendimento de fonoaudiologia na sua reabilitação, ele precisa de um atendimento da nutrição, porque são pacientes que eles ficam graves e eles consomem muito toda a reserva energética deles, então eles precisam de acompanhamento da nutrição, justamente para fazer uma suplementação energética do que ele precisa da fisioterapia também para ajudar nessa parte respiratória. Então, o paciente que está entubado, conectado no aparelho de ventilação mecânica, o médico está habilitado a cuidar desse aparelho, né? Só que a gente faz isso em conjunto com a fisioterapia. Então, a fisioterapia também ajuda demais a gente nesse manejo, né? Precisa muito da equipe de enfermagem, muito mesmo, dos técnicos de enfermagem também, que são quem está ali na beira do leito, fazendo as medicações, né? Para vocês terem uma ideia, quando o paciente ele fica grave a ponto de ele estar entubado, conectado no respirador, e ele não consegue, o pulmão dele não consegue regenerar de uma forma eficaz, rápida, a gente precisa virar o paciente de barriga para baixo, né? Então, quando o pulmão está todo comprometido, a gente sabe que essa parte do pulmão, que é mais dependente da gravidade, então fica encostado na cama, ele não consegue expandir tão bem. Então, em alguns casos graves, a gente vira o paciente de barriga para baixo para conseguir aerar melhor essa parte do pulmão. Só que para fazer essa manobra, a gente precisa de uma equipe grande. Então, a gente precisa de umas 6 pessoas para conseguir virar o paciente. Porque vocês imaginam o que é virar alguém que está cheio de tubo, de catéter, de sonda, de um monte de coisa conectada nele, e são pacientes que não pode mexer nada ali. Às vezes, se você desloca o tubo, já é perigoso. Então, para virar um paciente grave de barriga para baixo,
você precisa de uma equipe gigante do seu lado, né? Então é um procedimento perigoso. Mas não só nisso, a equipe fica o dia todo envolvida com esse paciente, né? Fazendo medicação, toda hora pode acontecer alguma intercorrência. Então a equipe multi é fundamental no atendimento. Eu tinha mais uma pergunta aqui sobre o profissional da saúde, né? Mas acho que, de certo modo, já foi respondida. Então, tem uma pergunta que vem aqui das pessoas que estão nos assistindo, nossa irmã Aline Camilo, que pergunta, olhando as informações diárias, acredita que ainda não chegamos ao pico da pandemia? Acredito, Aline, que não chegamos ao pico. A gente achou que o pico já ia ter chegado agora em meados de abril, só que ainda bem as pessoas se conscientizaram e fizeram o isolamento social de uma forma até que adequada nesse começo, justamente porque todo mundo ficou assustado, com medo. Só que a partir do momento que reabrir o comércio, tudo, né? A gente sabe que também é importante a economia para o país funcionar, mas tecnicamente da parte médica a gente sabe que a partir do momento que reabrir todos os serviços, as pessoas vão ter mais contato com o vírus e vão se contaminar mais. E aí sim o pico vai chegar. Então, o período de incubação da doença no corpo pode ser em torno de 2 até 14 dias. Ou seja, a partir do momento que acabar a quarentena e acabar todo esse isolamento social e as pessoas saírem das ruas, lá na UTI a gente sempre fala, espera umas 2 semanas que isso daqui vai ficar abarrotado de gente. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Então, esse é o problema. Eu não acho que chegou no pico porque a gente ainda nem abriu o comércio e acabou a quarentena. Quando isso acabar, sim, dali umas 2 semanas o pico pode acontecer. O que nos preocupa muito, na verdade. Vicente, próxima pergunta. Então, inclusive sobre o que você estava falando, Giovana, essa semana eu vi um senhor que já estava numa idade já de risco, que ele teve alta do hospital, então ele teve a cura do Covid-19 e ele estava com o rosto, a testa e o queixo machucados por causa desse procedimento que você falou. Eu vi isso. Falar que eu fiquei muito chateada quando eu vi isso, porque não é para acontecer. Eu escutei essa entrevista e eu estava atendendo um paciente, a TV dele estava ligada e eu fiquei ouvindo, falando que esse senhor foi pronado. Essa manobra, igual eu falei para você, precisa de umas 6 pessoas para virar um paciente de barriga para baixo. E quando ele está de barriga para baixo, a cada 2 horas a gente tem que virar o rosto dele para um lado, virar o rosto dele para o outro, virar o rosto dele para o outro lado, porque se você não fizer isso, vai machucar. Então, é uma manobra que deve ser feita em pacientes selecionados, só que quem fizer tem que ter expertise para fazer isso. Não é para acontecer esse tipo de machucado. Isso tá errado, na verdade, né? A gente vê porque as pessoas, de forma desesperada, vão fazendo os procedimentos que está ao alcance, só que isso é uma manobra que tem que ser feita com muito cuidado, porque senão a pessoa, depois que sair da alta hospitalar, ela vai ter que dar conta de cuidar de todas essas lesões que o serviço de saúde causou nela. Não foi a doença que causou. Isso foi o impacto do... Ele estava até feliz. Vou fazer uma pequena pausa aqui e já voltamos então para continuar falando sobre o assunto, tá ok? Tá bom. Programa Comunhão apresenta A Armadura de Deus, série com Alan Dutton Jr. Olá, você que está nos assistindo neste momento, é um prazer muito grande falar com você. Hoje e pelas próximas semanas vamos estudar um assunto que é muito importante, um assunto que eu gosto muito de estudar e de pensar. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17. A armadura de Deus. Nós estamos em guerra, estamos em uma batalha espiritual. O corpo de inteligência num exército é muito importante numa guerra, porque ajuda aos oficiais a saber e a entender o inimigo. Não saber quem é o inimigo e o que ele é capaz de realizar
torna a batalha contra este inimigo muito mais difícil. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui nos versículos 11 e 12 que o nosso inimigo é poderoso. O general é o diabo. E ele tem vários nomes dentro da palavra de Deus, não é mesmo? Satanás, diabo, tentador, mentiroso, enganador, serpente, anjo de luz, Deus deste mundo. Nós não sabemos muito sobre a origem de Satanás, mas sabemos o que ele está fazendo e aonde ele está indo. Ele é uma criação de Deus, e como criação, ele não é como Deus. Ele não é todo-poderoso. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não sabe de todas as coisas, mas é poderoso. Os ajudantes do diabo nesta guerra são mencionados no versículo 12. Existe um exército de criaturas demoníacas que ajudam Satanás nessa guerra. Uma batalha espiritual está acontecendo agora. Está em plena ação. E eu e você fazemos parte desta guerra. A nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e osso, mas sim contra poderes espirituais. E Satanás usa o nosso inimigo externo, o mundo, e o nosso inimigo interno, a nossa carne, para combater a você e a mim nesta guerra, para nos derrotar. O cristão está envolvido neste conflito espiritual, onde o inimigo não quer perder aqueles que o servem e aqueles que serviam antes e agora não o servem mais. Ele quer trazer essas pessoas de volta. E quando nós compreendemos o terrível poder e de onde procedem esses inimigos espirituais, nós vamos então nos equipar para a guerra, que é uma guerra sem tréguas. E por isso precisamos nos preparar, vestindo, tomando, colocando toda a armadura de Deus. Já que nós estamos em uma batalha espiritual, nós precisamos de uma armadura especial, um equipamento diferente, um equipamento de defesa e de ataque, um equipamento que é nos dado pelo nosso Deus. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17, vai usar essa expressão, toda a armadura de Deus. Essa expressão era usada para indicar uma armadura completa que o soldado romano usava e ele estava muito bem armado. Paulo descreve aos seus leitores e pedem que vistam esta armadura, peguem as suas armas e lutem contra Satanás. Essa armadura é para ser usada de dia e de noite. Nós devemos andar, trabalhar e dormir com esta armadura, nunca tirá-la. Quando o cristão descansa, quando ele tira a armadura, Satanás ataca. Sansão estava dormindo quando Dalila cortou o seu cabelo. O rei Saul estava dormindo quando Davi roubou a sua lança. Noé estava dormindo quando um de seus filhos o envergonhou. Eutico estava dormindo quando ele morreu. Interessante que esta armadura não tem a proteção para as costas. Isso significa que nessa batalha espiritual, o cristão não deve dar as costas ao inimigo, não deve correr do inimigo, mas sim lutar e resistir. A ordem em que as peças dessa armadura são descritas aqui em Efésios é exatamente a ordem em que o soldado romano vestia essas peças da armadura. E nas próximas semanas nós vamos estudar peça a peça e entender o que é esta armadura em nossa batalha espiritual. Que Deus abençoe você nessa batalha contra o inimigo. Amém. Programa Comunhão apresentou a Armadura de Deus, com Alan Dutton Jr.
Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Nós estamos com uma entrevista especial com a nossa irmã Giovana Zanata e queremos agradecê-la pela disponibilidade. Sabemos que não é fácil, ela acabou de sair do plantão, inclusive, e ficou à nossa disposição aqui. Quero agradecer, então, muito, Giovana, por sua disposição, disponibilidade até de estar conosco. Antes da próxima pergunta, até que acho que o Edinho vai fazer, né? Deve ser o Edinho ou eu, vamos ver depois daqui a pouco, mas tem uma pergunta aqui da nossa irmã Elizabeth Bezerra Lima, Mato Grosso. A China começou a pandemia em dezembro e ainda tem casos do Covid. Vou colocar aqui de novo, aqui. Ou seja, 5 meses. Você, como médica intensivista, acredita que quanto tempo o Brasil pode estar tranquilo em relação ao vírus? Imprevisível, Elizabeth, porque isso pode durar muito tempo ainda, né? Então, a gente sabe que pelo menos esse ano, assim, o vírus deve circular com muita frequência. O que a gente, como médico, acredita é que vai diminuir, de fato, a transmissão quando tiver a vacina, né? Mas a vacina, a princípio, esse ano a gente não vai ter disponível. Então, enquanto não tiver uma vacinação de forma eficaz, a gente acredita que esse vírus vai circular muito tempo ainda. Então, eu não vejo a gente ficando tranquilo num curto período de tempo. Certo. Vicente, você tem uma pergunta também na nossa pauta? Tenho sim. Agora, eu vou até um pouquinho para o pessoal aí, né, Giovana, que é você como cristã, né, e como médica, né, como você ajuda a pessoa ou a família a enfrentar a morte? Porque eu imagino que muitos casos já estão naquela situação de você já estar tendo que ir um pouquinho além da médica ali, né, junto com aquela pessoa que está sendo tratada e com a família. E como que é essa situação aí para você, Giovana? Eu acho, Vicente, que nessa hora a gente tem que ver 2 coisas, né, que são importantes para a pessoa. A gente tem que cuidar do corpo, que é o biológico, e a gente tem que cuidar da pessoa, que é o que ela tem de sofrimento por conta daquela doença, né? Então, do corpo, a gente cuida de forma, é o que a medicina sabe fazer de melhor, na verdade, que é tirar a falta de ar, tirar dor, tirar qualquer desconforto, dor na barriga, tirar constipação, né? Então, isso tudo é a parte que a gente se preocupa com o biológico, mas a gente tem que ver o que o sofrimento da pessoa, qual que é o motivo do sofrimento dela, né? Então, para ajudar alguém que está morrendo, tanto o paciente quanto a família, a gente precisa conhecer a história do paciente. Eu só sei o que causa sofrimento dele, para ele, se eu conhecer esse paciente, quem que ele é, quais as relações familiares, quais são os valores de vida dele, o que é importante para ele como pessoa, né? Então, não adianta eu tentar fazer uma fórmula para todo mundo que isso não funcione. Então, eu tenho que conhecer a pessoa. Então, como que eu ajudo? Em primeiro lugar, deixando o corpo físico confortável. Porque quem está com alguma dor, desconforto, você não consegue pensar sobre nada. Você só fica focado na sua dor, né? Se tiver com uma dor em algum lugar na barriga, algum lugar no pulmão, você só consegue pensar naquilo, você não consegue nem se abrir para uma conversa. Então, cuida sempre da parte biológica, faz de forma impecável qualquer nível de sofrimento no corpo que a pessoa pode ter, e daí a pessoa mais confortável, ela consegue falar sobre os sentimentos dela. Então, como que eu ajudo? Perguntando para ela, me conta sobre você, o que é importante para você, me conta um pouco sobre a sua história de vida, fala para mim quais são seus valores, quem que é sua família, o que traz alegria para você, né? O que é uma causa, você tem alguma fé, né? Tem alguma religião? Religião é importantíssimo, né? No hospital não são todas as pessoas cristãs. Aqui a gente está um programa entre cristãos, né? Mas a gente tem que saber o que é a fé da pessoa, né? No que ela acredita. E principalmente para os cristãos, a gente sabe que a fé é uma base segura, né? Porque a gente tem uma âncora ali que é Deus, né? Que a gente recorre a Ele, principalmente nesses momentos, como uma forma de amparo, né? E justamente é livre de sofrimento, porque a gente pode levar nossas preocupações a Ele e saber que tem alguém nos ouvindo, né? Mas como eu ajudo é deixando a pessoa falar, né? Eu acho que mais importante do que a gente querer aconselhar alguém, que isso a gente acaba caindo em muitos vieses, assim, é sempre ouvir a pessoa, deixar ela falar. Às vezes a pessoa só quer expressar o que ela está sentindo, e você ficar atropelando com um monte de conselho, né? Não é às vezes não faz tão bem. Amém, Giovana. Continue sendo usada por Deus assim. Eu costumo chamar aqui no meu tratamento com as pessoas aqui de
deixe ela soltar o barulho. Isso é muito mesmo. Bom, né? Dá Muito uma aliviada, né? Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas para te fazer, uma aqui deixa eu até buscar aqui, Eliane Cássia. Ela pergunta sobre o Apocalipse, né? Você como cristã e médica, você acredita que estamos vivendo um fim do mundo? Eu acho que, na minha opinião, já vou dar minha opinião, que não, né? Mas é algo sério, sim, algo crítico. Não na minha opinião, não é, mas eu queria ouvir a sua. Eu também não acredito que seja o apocalipse. Eu acho que essa pandemia veio para transformar a gente de muitas formas, né? Eu acredito mesmo que não seremos os mesmos depois dessa pandemia. O que o João estava comentando antes, que eu estava falando para ele que essa imagem provavelmente ia ficar ruim, porque eu estou com muitas marcas aqui no rosto, porque a máscara, ela machuca muito. Então, não é só a marca física que a gente vai ter depois da pandemia, como marca emocional, do distanciamento das pessoas, do isolamento social, de pessoas que a gente vai acabar perdendo no meio do caminho agora dessa pandemia. Mas eu não acredito que seja o fim do mundo, mas essa resposta só Deus vai ter. Eu não sei se amanhã eu vou acordar para poder ir trabalhar, né? Sim, com certeza. E a minha outra pergunta é sobre a morte, né? Como você lida com essa aproximação das pessoas? Como você vai chegar a ela e dar essa notícia para uma família e tudo? Você abordou até o fato de não saber exatamente o que a pessoa pensa. Então eu vejo pessoas falando, não, tem que ser direto, tem que falar, outros falam, não, a gente tem que... Eu acredito que a gente tem que tentar usar o amor e a humanidade, né? Mas eu queria ouvir de você, né? Como que abordar uma pessoa e comunicar, olha, o seu parente ali não resistiu, né? Aí, como é essa abordagem para você? Eu acho que o mais importante, Edson, é de respeitar o tempo do outro, né? A gente não pode ir igual um trator massacrando os sentimentos da pessoa. Tem muitos colegas meus que acabam de se formar e que não têm uma expertise de comunicação e quer chegar para a família e falar direto, olha, seu familiar está grave, ele tem isso, tem aquilo, está ruim, a chance dele morrer é muito grande, mas a pessoa não teve nem tempo de absorver a primeira notícia que você deu, né? Então, principalmente, respeitar o tempo do outro. Às vezes a pessoa não quer receber aquela notícia sozinha, né? Então, você pode dizer, olha, com quem que você gostaria que eu falasse sobre o seu estado de saúde, né? Porque às vezes o paciente também não quer saber. Eu tenho muitos pacientes que eles não querem saber o que eles têm. E às vezes eles querem que a gente conte para alguém da família o que está acontecendo. Então, quando é para o paciente, eu falo, chegou o resultado dos seus exames, você quer que eu fale para você? Você prefere que eu chame algum familiar para estar junto com você? Você prefere que eu passe diretamente para sua família o resultado dos exames? E quando é para a família, às vezes eu falo para ela, olha, eu preciso dar algumas informações sobre o seu familiar, você prefere que a gente marque um momento que possa estar mais pessoas junto nessa reunião? Você prefere que eu faça só com você e com o paciente? Porque às vezes a pessoa não aguenta receber notícia. Várias vezes o familiar fala, eu não aguento receber nada, não quero ouvir nada. Então eu vou pedir para tudo que você tiver que falar, você fale com meu irmão. Então, para que eu vou atropelar aquela pessoa de informações, sendo que ela não quer receber? Então, em primeiro lugar, ver quem quer receber a notícia e você ir com calma nas notícias, né? Você dá uma notícia, espera o tempo da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai chorar. E as pessoas se angustiam em ouvir alguém chorando e quer começar a dar um monte de conselho. Não fica assim, olha, vai ficar tudo bem, calma, é assim mesmo. Espera. Quando os outros estão chorando, o que a gente faz é ficar quieto. Deixa o outro chorar, ele está triste, é uma forma dele expressar a emoção que ele está sentindo. Então, a gente tem que ficar quieto. E isso é um exercício, né? A gente se incomoda um pouco com o silêncio de ver alguém sofrendo, e a gente sempre quer ficar falando alguma coisa, uma palavra de sabedoria, mas às vezes o melhor que a gente tem a fazer é ficar quieto, dar o tempo para a pessoa. Então, você dá uma informação, se ela quiser chorar, se ela quiser ficar triste, se ela não aguentar mais receber nada naquele momento, falar, a gente pode conversar outra hora depois? Pode, vamos hoje encerrar por aqui. Cada um sabe onde aguenta chegar, né? Então, acho que isso é o principal, assim, respeitar o tempo do outro, ter o tempo do silêncio, validar a emoção também, né? Porque validar a emoção, o que é isso? Não é eu dar conselhos ótimos para a pessoa, igual eu estava falando, né?
Validar a emoção é mostrar que eu percebi que está doendo no outro e que eu me importo com a dor do outro. Então, se o outro está chorando, eu posso dizer, eu notei que você ficou muito triste com essa notícia que eu te dei. Me conta como que está sendo para você, o que está te preocupando com o que eu falei, né? Isso é uma forma de se importar com o outro. Eu tenho uma pergunta aqui, saindo um pouquinho da dor, né, saindo um pouquinho até da morte, que é realmente grave, a gente sente muito, né, mas a gente nem consegue expressar até, né, porque a gente não é com a gente muitas vezes, isso é um fato também. Mas em relação à cura, como você se sente quando você vê a cura e tem que falar para a família também, olha, deu certo? Como você reage? É o que a gente mais quer falar, né, João? Sim. Então, eu acho que de tudo que a gente tem de informação para dar, tanto quando eu comecei a medicina, eu queria fazer obstetrícia, porque é um momento muito feliz. Está nascendo, está todo mundo feliz, que teve o parto, que nasceu uma criança para alegrar a família. Eu só queria dar notícia boa, né? Aí eu parti para um outro polo da medicina, que na maior parte das vezes eu dou notícias críticas, né? E da notícia boa de cura é maravilhoso, né? Então, a gente, como equipe, a gente se emociona também. Essa semana teve um paciente que eu até coloquei a história sobre ele no meu Facebook, um menino novo que ficou grave com coronavírus na UTI, 37 anos, foi entubado muito tempo, 10 dias. E quando ele saiu de alta, ele foi de alta hospitalar essa semana. Quando ele saiu, a gente fez um corredor na UTI, todo mundo batendo palma para ele, foi muito, muito emocionante. Ele ajoelhou agradecendo, para vocês terem ideia como essa cura mexeu com ele também, porque ele estava tão mal que ele também não sabia o que ia acontecer com ele. Sim. Então, eu que nem sou de chorar, eu fiquei completamente tomada. Eu queria falar para ele também o quanto que eu estava feliz de ver ele indo embora e levar a vida dele adiante. Eu não conseguia nem falar, fiquei só chorando e batendo palma, emocionada. Então, você poder presenciar a cura de alguém também é ver o poder de Deus, porque eu não faço nada sozinha, nada, nada. E nem a equipe multi. Uma parte a gente faz, que Deus nos capacitou para fazer, Deus nos deu inteligência para poder desenvolver nossa profissão, mas Deus faz uma grandíssima parte, porque sem Ele nosso trabalho é em vão, né? Então, eu sempre agradeço muito a Deus por ter me permitido ser um instrumento na mão dele para curar as pessoas. Então, quando alguém sai curado e bem, pode voltar para a família, fazer suas atividades, é uma vitória para a gente, porque você fala, graças a Deus que deu certo, é mais uma pessoa que voltou para sua rotina de vida, né? Que pode voltar para sua família, fazer as coisas que fazem ela feliz. Então, é a parte mais gostosa essa, quando você vê um paciente que sai, né? Verdade. Bom, gostaríamos, acho que, ficar conversando muito aqui, perguntas deve surgir até, eu acho que é bom a gente até não pensar muito para não surgirem mais perguntas, né, que talvez a gente gostaria de até saber mais coisas, mas eu quero agradecer a sua presença aqui entre nós, informando a Irmandade também, e muito obrigado, realmente é o que temos para falar. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Vocês contem comigo se alguém depois quiser mandar pergunta e eu consigo responder mais tarde também, às vezes por chat, alguma coisa, vocês vão dizendo. Eu tô aqui. Ô, João, eu queria quebrar um protocolo aí, né? É a primeira entrevista, mas vamos aproveitar a Giovana conosco, vamos orar? Isso que eu ia sugerir, Vicente. Você leu meu pensamento. Vamos lá. Bom. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo amor que tem por cada um de nós. Te agradecemos pela Giovana, pelo Henrique, Pai, por esse casal maravilhoso. E em especial pela vida da Giovana, Pai, que carrega essas marcas aí. Cada um de nós carregamos as marcas de um trabalho, de algo que nós executamos, do porquê que nós estamos aqui na Terra, Pai. Paulo também carregou as marcas dele, e a Giovana agora com essas marcas que ela tem carregado, e com todo o seu trabalho, Pai, de amor, e nós conseguimos ver nessa entrevista o tanto que é trabalhoso esse profissionalismo dela, mas que em tudo, Pai, ela põe o Senhor Jesus Cristo como Salvador na frente de todas as coisas. Então, continue abençoando a vida deste casal, a vida da Giovana, Pai,
abençoando o Henrique, que dá todo esse suporte para esse profissionalismo dela também, em casa e tudo, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor continuará abençoando. Muito obrigado, Pai, pelo exemplo de vida dela na nossa vida. Muito obrigado porque ela nos esclarece com tanto amor como é difícil esse trabalho, Pai, de trabalhar com as famílias e com as doenças terminais. E quando acontece a cura, nós ficamos emocionados. Só dela falar como foi essa saída do hospital desse moço tão novo, Pai, nos emocionou, porque ela tem sido usada pelo Senhor. E toda a equipe lá. Então, abençoe, Pai, toda a equipe, abençoe a vida dela e esteja conosco, Pai, continuando nesse trabalho de evangelismo, de levar a boa nova para as pessoas, mas que nós possamos ficar atentos, Pai, para que esses profissionais também tenham a opção, Pai, de trabalho, porque quando a gente se cuida aqui fora, quando a gente não sai de casa, quando a gente se protege, nós vamos estar aliviando também a vida dos profissionais, tais como a Giovana é, Pai. Então, abençoe a vida dela, cuida dela e cuida do nosso Brasil como um todo, para que nós olhemos para essa doença, Pai, tão séria, com mais atenção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado novamente, boa noite, Deus abençoe. Bom descanso também, né? Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Continuamos o programa, então, agradecendo novamente nossa irmã Giovana, agradecendo a participação aqui nas perguntas do Edinho, do Vicente, obrigado. Obrigado, Vicente, por quebrar o protocolo, bem quebrado dessa vez. Então, foi muito bom, né? Nós temos a nossa irmã entre nós aqui, ainda temos um pouco de conteúdo, né? Eu acho que a gente poderia até deixar esse estudo que a gente estava fazendo hoje para outra semana, né? Nós tivemos nosso irmão Alan Júnior aqui falando sobre a armadura de Deus, foi um estudo introdutório muito bom. Vou colocar depois isolado assim lá no Facebook para que as pessoas possam ver, né? Porque é muito bom realmente o estudo dele e vamos continuando fazendo assim também para poder informar os nossos irmãos de tudo que nós estamos fazendo aqui. Vamos falar rapidamente. O Espírito Santo está guiando, viu, João? A gente... Sim. Porque eu ia sugerir para você fora do ar até, mas você já falou aí, glória a Deus. É, verdade, né? A gente vai se acertando aqui, cada vez que a gente anda mais junto, a gente vai se combinando, né? Sem precisar conversar até muito, né? É isso aí. Que bom. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele também tem um papel importante, alguém até perguntou, será o Apocalipse? Então... esse livro, quem sabe, pode ajudar, quer dizer, não um livro, mas uma série que nós temos com o nosso irmão Alan Nalley. Programa Comunhão apresenta Destrancando o Apocalipse, 7 chaves simples, com Alan Nalley. Meu nome é Alan Nalley e em parceria com o Dr. Stafford North, especialista em estudo bíblico e teologia, nós escrevemos um comentário sobre o livro de Apocalipse. Neste comentário, nós analisamos as 5 interpretações diferentes que têm sido promovidas hoje em dia e nós mostramos qual interpretação é de acordo com o que o livro de Apocalipse fala sobre si mesmo. Neste comentário que escrevemos, nós analisamos as 7 chaves do livro de Apocalipse que mostram como o livro de Apocalipse explica a si mesmo. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação, não é um mistério e não é um enigma. Deus comunicou a sua mensagem
de forma clara, usando cenas simbólicas que são nítidas. Este livro, este comentário sobre o livro de Apocalipse será lançado em abril de 2020. João Cruz, da editora Resgate, está publicando o livro. E a compra do livro pode ser feita comigo mesmo no meu WhatsApp ou Facebook ou no próprio site da editora Resgate. Eu espero que você compre um desses livros e ensine este material à sua congregação. E eu espero que você compre mais um destes livros e você dê de presente para um padre ou para um pastor conhecer. Este comentário tirará a maioria de suas dúvidas sobre o livro de Apocalipse. Todo o lucro da venda destes comentários sobre o livro de Apocalipse será doado para sustentar missionários brasileiros. Dr. Stafford North e eu, nós não queremos ganhar nada. Nosso propósito é compartilhar com você nossos anos de estudo neste livro para facilitar o seu entendimento do livro de Apocalipse. Toda a glória é para Deus. Programa Comunhão apresentou Destrancando o Apocalipse. 7 chaves simples, com Alan Nalley. Muito bem, estamos de volta aqui e vamos falar um pouquinho sobre o Colheita Brasil. O Colheita Brasil, como você já sabe, é aquele projeto que nós temos juntos com o Brasil todo. Todas as igrejas do Brasil estão convidadas a participar desse projeto, onde nós juntos já começamos a plantar igrejas de Cristo. E mais, está começando a dar resultado, quer dizer, já plantamos uma congregação da Igreja de Cristo, e eu estou até tentando aqui encontrar uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a igreja, né, sobre a igreja lá de Teresina, que nós plantamos juntos. Se você pode lembrar, todos nós que participamos do Colheita Brasil, plantamos já uma congregação juntos. Foi a congregação de Teresina, uma capital do Brasil, de um estado brasileiro, do Piauí, né, do estado do Piauí, que não tinha uma igreja de Cristo. Você pode imaginar isso? Uma capital brasileira que não tem uma igreja de Cristo? Pois é. E temos mais, por incrível que pareça, temos mais capitais brasileiras que não têm uma igreja de Cristo. E nós estamos dispostos a plantar juntos. Como fazemos? Começa aqui pelo site do Colheita Brasil, como você pode ver. O Colheita Brasil é um projeto que nós temos juntos para plantar essas igrejas de Cristo e juntos. Você chega aqui no site, até pode se inscrever, inclusive, pelo site, para poder ver já as informações. Eu vou passar algumas informações aqui para poder compartilhar com você também. Você tem muitas informações aqui. E você pode se inscrever também, receber por e-mail notícias e saber aqui perguntas e respostas, saber quando nós vamos fazer uma transmissão, falar mais sobre o Colheita Brasil. Pode entrar em contato conosco também, através até do Facebook aqui, ou também através da página aqui, você pode entrar em contato conosco. Tem vários filminhos por aí que nós temos tanto no Colheita Brasil também, quanto nós temos aqui na página do Colheita Brasil. Visite Colheita Brasil para que nós possamos, então, nos comunicar. É isso que eu gostaria de dizer. Comunicar. Temos até uma outra notícia boa dos nossos irmãos lá de Teresina. Veja só a notícia boa, em imagem. Essa é a imagem que já representa alguma coisa, na verdade, representa muita coisa. Na verdade, nossos irmãos já começaram a ter resultados. Um batismo já estamos contando, é claro, precisamos contar, né? Temos um batismo do trabalho dos irmãos feito lá em Teresina. E é só o começo, é só o primeiro batismo que nós temos. Vamos continuar orando por eles, sustentando o trabalho deles, para que mais batismos possam acontecer. E nós possamos juntos dar glórias a Deus por isso. De fato, é motivo de dar glórias a Deus. Então, vá para o site colheitabrasil.com.br, se inscreva lá, faça seus planos desde já. Se você olhar o site novamente, nós temos uma data para que nós possamos fazer uma oferta por ano. Veja só, é pouca coisa, não é verdade?
uma oferta por ano. Falta 198 dias, faltam, para que nós possamos ofertar para o Colheita Brasil. E dessa forma mandar uma segunda equipe, continuando sustentando essa primeira equipe que já foi enviada, já estão trabalhando lá, e vamos enviar uma segunda equipe então para uma outra cidade capital do país, de um dos estados do país que não tem uma igreja de Cristo. Aqui você pode saber um pouquinho mais dos irmãos que já estão lá em Teresina, pode orar por eles, até nominalmente, colocando ali na sua oração o nome do Gabriel, do Fábio, da família, do Mateus. Você pode saber mais sobre eles, um pouquinho mais, pelo menos através da fotografia, o nome deles, e com o tempo a gente vai colocar mais informações até sobre eles também. Este é o Colheita Brasil, que espera a sua participação. Todos juntos podemos plantar muitas igrejas de Cristo nos próximos anos. Então venha junto conosco para fazer parte do Colheita Brasil, parte de plantar igrejas para que nós possamos colher frutos eternos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo e também a todos aqueles que nos assistem, graça e paz. Nós queremos te convidar para participar do 6º culto online das Igrejas de Cristo, que acontecerá agora, neste domingo, 26 de abril, às 19 horas. O tema da mensagem será: abra os seus olhos, as adversidades geram oportunidades. Você pode acessar o culto no domingo no Facebook Igrejas de Cristo no Brasil ou através do portal igrejadecristo.net. Divulgue, participe, assista. Deus abençoe você e também a sua família. Até domingo, se Deus permitir. Aleluia, aleluia. Muito bem. Estamos lembrando até do que nós começamos a falar sobre um tema: será ele o Cristo? E provavelmente vamos deixar essa pergunta com você. Enquanto isso, vai lendo o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos continuar com esse tema na próxima oportunidade, porque temos já um tempo bastante avançado já do nosso relógio aqui, pelo menos. Mas quero ler algumas mensagens, recebi muitas mensagens aqui, não vou conseguir responder todas, já adiantando, né? Andréa Cândido aqui também, desculpa, não é a Andréa Cândido, é a Andréa Osório Arismendes. Opa. Boa noite a todos. Severino de Souza conosco também aqui. Marileide Fonseca também dando boa noite. Não esqueçam de escrever de onde vocês são. Ana Mendes dando ótima, a semana tá ótima. Opa, que bom sabendo que a semana tá ótima, né? Ricardo Takara também conosco, de Campinas, São Bernardo. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe a todos. Aqui Rosiane Rodrigues lá de Jarinu, né? Ela não escreveu, mas escrevam de onde vocês são. Deus abençoe vocês, Edinho, João Vicente. O programa também está realmente abençoando, e uma das bênçãos que temos para contar é a presença de vocês aqui conosco. Marcos Menaldo também, que está sempre abrilhantando o nosso culto e nos dirigindo em louvor a Deus. Queremos agradecer então pelo seu trabalho, pelo seu esforço aqui, e está ajudando realmente muito bem, né? Obrigado por você estar conosco, Beliju. Volte sempre. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. Andresa Cristina também, de São Bernardo São Bernardo Campinas, está conosco também. Dória Gregório, dando boa noite aos irmãos, nossa irmã da 9 de julho. Brenda Gonçalves, aqui temos lá do Rio Grande do Sul agora, né? Branda Gonçalves, desculpa. Silene Coelho também, agora de Manaus, poxa, de norte a sul agora, cruzamos o país, né, em um clique aqui. Aline Ramos conosco também, dando boa noite, abraço fraterno a todos os irmãos da Igreja de Cristo, ela é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Severino Souza também conosco, dando um abraço a todos os irmãos aqui, lembrando Edinho, Vicente e João, sim, eu. Falando em João, nós temos também nossos irmãos aqui de New Jersey. Saudações, irmãos, congregações Nurk em New Jersey. Rose Matos escrevendo para nós aqui. Jane Benato também com a família. Ricardo novamente conosco aqui, pedindo oração para suportar o indeferido do INSS, do auxílio doença, depois de 1 ano e 7 meses. Então,
Orações para o nosso irmão Ricardo aqui. Vicente, anota aí nas seus pedidos de oração. Daqui a pouco nós vamos ter essa oração. Ivan Kelly Silva também aqui, pedindo para orar pelos nossos irmãos venezuelanos que estão lá em Ribeirão Preto, e principalmente pela irmã Eluz, que está com problemas de saúde. Então, vamos orar também. O nosso irmão Vicente está anotando os pedidos lá, espero que tenha conseguido anotar esse pedido aqui, também dos nossos irmãos da Venezuela, que estão em Ribeirão Preto. Da congregação de Santíssimo, nós temos o Noemir Vieira conosco também. Quem mais? Várias pessoas aqui, eu sei que não vou conseguir falar sobre todo mundo, né? Cláudia, de São Bernardo do Campo, Maria do Carmo Costa conosco também, de Cabreúva, muito obrigado por você estar conosco, de Comendador Soares, no Rio de Janeiro, nós temos nossa irmã Mônica Junqueira, Suzana de Andrade, vai ter entrevista com a Giovana, já tivemos, foi muito bom, né? Realmente, precisamos agradecê-la mesmo. Também nós temos aqui a Arlene Augusto, da congregação do Canguru, Mato Grosso do Sul. Reni Melo, também da Bahia, né? Dando boa noite, paz e graça a todos os irmãos aqui. Muito bem, acho que nós vamos para as nossas orações agora, né, Vicente? Já aproveitando o tempo aqui, lembrando esses pedidos que nós tivemos. Bom, não vamos esquecer de continuar meditando na palavra de Deus e obedecendo a Ele, né? No João capítulo 4, como o João Cruz falou, né? E olhando para a mulher samaritana, que semana que vem a gente continua. Até o Eugir Girodo falou para a gente aqui que é a primeira missionária, né? A mulher samaritana, né? Então vamos estar, assim, meditando na palavra e orando no meio da semana. Como vocês viram aí, o Ricardo Tanaka pediu orações, soluções aí na questão do INSS dele, né? E o Ivan pede pelos irmãos venezuelanos que estão em Ribeirão Preto, né? E os dois pedidos que eu tenho aqui, eu vou rever depois os pedidos aqui. Hoje foi bem corrido por causa da entrevista, por causa de tudo, né? Mas depois eu vou rever. E você também que não viu a entrevista com a Giovana, que eu vi também uma mensagem aqui, você vai poder rever o programa depois e pegar a entrevista na íntegra, né? Evidentemente que nós vamos convidar a Giovana para estar outras vezes conosco aqui também. Mas vamos orar por hoje representando, né? A Giovana representando todos as pessoas da área de saúde, né? E também os policiais, bombeiros, pessoas que trabalham em farmácias, em supermercados, né? Todas as pessoas que estão indo para o trabalho, necessitam ir para o trabalho, né? E principalmente da área da saúde, que hoje foi muito bem representada pela Giovana aqui. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre cada um de nós. E nós estamos passando por um período diferente, Pai, difícil, e nós temos que pensar em como o Senhor consegue descomplicar as coisas na nossa vida, Pai. Estamos resolvendo coisas que nós nem imaginaríamos que iríamos resolver pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Skype. Nós estamos usando as ferramentas, Pai, que às vezes são tão usadas para tantas outras coisas e agora está sendo usada para a boa nova chegar nas outras pessoas. Muito obrigado também por isso, que nós estejamos aprendendo mais e mais, Pai, sobre como nós vamos agir com as novidades e dentro da sua palavra, sem sair da sua palavra. Eu te oro, eu te clamo por todos esses pedidos que foram citados aqui, Pai, e por aqueles que ainda vão ser citados, para que o Senhor esteja abençoando. Eu te clamo pelas as pessoas que trabalham na área de saúde, assim como a Giovana, e pela família dela, como nós já oramos, Pai, que o Senhor esteja abençoando e protegendo essas pessoas, Pai, assim como todas as pessoas profissionais que estão tendo que trabalhar todos os dias para que não pare de uma vez o Brasil. Pessoas dos trabalhos essenciais. Então, abençoe essas pessoas e essas famílias e proteja todos eles, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, como eu falei também na oração já, para que a gente continue usando essa ferramenta. Os cristãos no primeiro século, Pai, tiveram as suas dificuldades, foram espalhados e não deixaram de pregar o Evangelho. Isso foi até bom, porque esse espalhar do povo de Deus no primeiro século fez com que o Evangelho crescesse. E que aconteça isso agora, Pai, no século XXI conosco. E agora essa pandemia, esse confinamento nosso, seja para que o Evangelho seja mais espalhado, Pai, em nome de Jesus.
Muito obrigado por tudo. Estamos aqui, Pai, a uma tela de distância, no coração das pessoas, dentro das casas das pessoas, Pai, e sendo abençoados por tudo isso que está acontecendo conosco. Obrigado, continue cuidando da minha família, da família do Edinho, da do João, de todas as famílias, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador vivo. Amém. Amém. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, Edinho. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, programa número 140. Um programa muito bom. Hoje nós não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, mas é assim. E queremos agradecer a todos vocês. Edinho, vamos para as últimas considerações? Vamos para a hora do dar tchau, né? Então, é muito bom, de fato, a gente ter essa comunhão, conversar sobre nós mesmos, inclusive, né? Sobre o que estamos vivendo, e graças a Deus, eu acredito que o cristão sempre tem mais forças para dar um passo adiante, porque nós temos a certeza, principalmente da nossa salvação, e também a certeza de que Deus está sob controle de nossas vidas. Eu quero que você leve isso para os seus próximos dias. Não esqueça de domingo, às 19 horas, participar do culto que nós fazemos de forma nacional, onde contamos com pessoas de todo o Brasil para assistir. Eu sei que provavelmente você assiste da sua congregação num outro horário, então às 19 horas esteja aqui conosco, e de manhã, se Deus permitir, com a sua congregação online, né, porque é o que a maioria das pessoas tem feito, assistido os cultos de forma online, mas nunca esquecendo, né, nós somos filhos de Deus, nós somos a geração santa, a raça escolhida, nós somos o povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Então vamos viver desta forma. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Isso aí, uma ótima semana a todos, foi um programa maravilhoso. Deixar um abraço especial aqui para o Zanata e para a Leila, que devem estar muito orgulhosos de sua filha lá, querida, que hoje esteve conosco aqui. Um abração para vocês, que Deus continue abençoando a família toda, e que Deus abençoe você também nessa semana toda aí. Muito obrigado pela sua presença a uma tela de distância, e tamo junto aí. Isso aí, não deixem de orar por nós também, nós também precisamos das suas orações para que possamos continuar servindo da melhor forma possível também, né? Agradecemos a todos vocês pelos comentários, pelas manifestações, foram muitas manifestações aí, a maioria, pelo menos, graças a Deus, positivas, né? Nós temos aqui sempre nos balizando, né? Algumas, até uma carinha ali tristinha, mas obrigado, mesmo assim, faz parte, né, de um programa assim, nós tentamos sempre manter uma boa qualidade, e agradecemos a você que está sempre conosco aqui. Edinho, Vicente, muito boa noite a todos, e que Deus nos abençoe. Boa noite, mais uma semana aí. Até Amém. domingo, Até no culto domingo. nacional. 19 horas. Nossa, olha, esse livro Em Espírito e em Verdade, ele é incrível. Ele realmente, eu tenho vontade de ficar lendo ele assim todos os dias. Ele foi inspirado e falado assim de uma maneira que eu nunca tinha pensado, né? Muitas vezes a gente está lá 20 anos, né? E a gente não consegue, eu não conseguia ver, apesar de saber da importância da ceia, da oferta e de tantas outras coisas, do louvor, mas assim, é maravilhoso. É um livro realmente inspirador, estimulante, sensível, né? É maravilhoso, eu posso dizer isso. Tinha até emprestado para uma irmã, mas eu falei, eu quero meu livro de volta, porque eu preciso ler de novo, ler de novo e ler de novo, para poder nunca esquecer, porque nos ajuda, né? Tá realmente firme nos caminhos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, e também a todos aqueles que nos assistem,
graça e paz. Nós queremos te convidar para participar do 6º culto online das Igrejas de Cristo, que acontecerá agora, neste domingo, 26 de abril, às 19 horas. O tema da mensagem será: abra os seus olhos, as adversidades geram oportunidades. Você pode acessar o culto no domingo no Facebook Igrejas de Cristo no Brasil ou através do portal igrejadecristo.net. Divulgue, participe, assista. Deus abençoe você e também a sua família. Até domingo, se Deus permitir. Aleluia, aleluia. Hoje eu vou cantar um corinho que eu aprendi com a minha avó. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração. Me deu me guarda com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor. É por isso que eu canto com feliz.